Vamos lá, então. O que eu queria passar para vocês hoje na verdade, também são conceitos básicos, tá? Porém, eu acho que é um pré-requisito para quem quer trabalhar com Deep Learning, principalmente aplicado em imagens, tá? Não é nada muito complexo. São duas técnicas aqui, tá? Então, eu vou passar aí o que que é e para que serve o Transfer Learning e o Data Augmentation, né? Data Augmentation, enfim. Um pouquinho, revisar sobre underfitting e overfitting, e vou falar um pouquinho de detalhes dessas duas técnicas que eu acredito que vocês já conheçam, tá? Quem já trabalhou, manda aqui no chat só para mim ter uma noção, né? De repente, se todo mundo já tem uma noção, eu posso passar mais rápido só para a gente relembrar. O que que é então, né? Essas duas técnicas, Data Augmentation e Transfer Learning, eles são utilizadas para auxiliar no processo de treinamento do modelo, tá? Então, as duas têm essa finalidade. A grande questão é que elas melhoram a separabilidade no espaço de características, né? Então, eu já falei para vocês o que que é um espaço de características e melhorar essa separabilidade é sempre uma meta quando a gente está falando de machine learning. E também essas duas técnicas elas reduzem os problemas de overfitting e underfitting, tá bom? Bom, só para relembrar então, o espaço de características é basicamente aonde dentro do nosso programa de machine learning, né? Como é que essas nossas características, as features do nosso problema, elas se localizam espacialmente, né, geograficamente, aí, geralmente representando por um plano cartesiano 2D, por ser mais visual. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando aqui com um problema lá para detectar se uma pessoa ela tem uma doença ou se ela não tem uma doença. Então, a gente pode considerar aqui que esse espaço X aqui e Y pode ser as características dessa pessoa, tá? Pode ser, sei lá, a idade, peso, altura, esse tipo de coisa. E aí, as classes aqui a gente pode representar por essas duas cores diferentes. E a ideia do nosso modelo, da função de Machine Learning, é criar essa decisão aqui, né? Essa superfície de decisão que pode ser representada por um hiperplano, uma linha, ou pode ser representada aqui por uma curvatura aqui, né? Para separar, dependendo se é um problema linearmente separável ou não. Bom, só para revisar esse conceito, eu sei que vocês já viram, né? E isso, ele entra diretamente dentro da ideia de underfitting e overfitting, né? Que provavelmente vocês já ouviram falar. Então, sempre que a gente treina um modelo, a gente pretende criar uma superfície de decisão que seja balanceada, né? Que ela consiga traçar um bom caminho aqui entre os dados para separar isso, né? Se eu quero classificar gato e cachorro, legal, vou tentar traçar uma reta, uma linha que separe bem o que é um gato, o que é um cachorro, para que eu tenha isso separado no espaço. O que pode muitas das vezes acontecer é um underfitting, que é quando eu não consigo treinar o meu modelo, né? Muitas das vezes assim, a minha linha ela não consegue se encaixar o bastante, né? Essa minha superfície de decisão não consegue se encaixar o bastante a esse problema que eu estou querendo resolver. Ou o overfitting, né? Tá nas palavras aqui, over e under, né? Então, o overfitting é quando essa minha linha, essa minha superfície de decisão, ela se encaixa demais aos dados. Então, ela basicamente aí decora esses dados, né? E nos dois casos, a gente vai ter um desempenho ruim, tá? No underfitting, a gente tem uma tendência de ter um desempenho ruim tanto no treinamento quanto na validação, né? Então, ele simplesmente não consegue desempenhar bem. No overfitting, ele é um pouco mais traiçoeiro. A gente tem um desempenho muito bom no treinamento, né? Um desempenho quase perfeito, lá nos 90 e tantos por cento de acurácia. Porém, na hora que a gente vai validar os nossos dados, né, e aí a gente vai apresentar dados que o nosso modelo não viu ainda, a gente acaba tendo uma perca de acurácia muito grande, né, que é o que é chamado de taxa de variação do modelo. Então, se o nosso modelo tem uma variância muito alta entre o treinamento e a validação, possivelmente ele está sofrendo de overfitting, ele está se encaixando muito nos dados de treinamento e na hora de validar ele não está tendo sucesso, tá? Um pouco do porquê que pode acontecer esse underfitting aqui, tá? Geralmente é porque a gente tem um modelo muito simples para um problema muito complexo, então geralmente, por exemplo, uma detecção de imagens, ela tende a ser um problema complexo, né? Porque a gente tem um espaço de pixel muito grande.
E se a gente trabalha com um modelo muito simples, sei lá, uma rede neural com poucos neurônios, por exemplo, que poucos parâmetros, então pode ser que o nosso modelo ele não tenha capacidade, com apenas essa quantidade de parâmetros, de conseguir entender e capturar a tendência desse monte de pontos no espaço, né? E aí pode ser que ele não generalize bem. É, pode ser também porque a gente tem poucos dados ou poucas características, né? Então, se você tem poucas imagens, por exemplo, né, no caso de imagens, poucos dados, poucas linhas de tabela, no caso de dados tabulares, pode acontecer também de seu modelo não ter insumo bastante para conseguir fazer o reconhecimento de padrão, né? Porque no fundo adaptar parâmetro é reconhecer padrão, a gente pode considerar, né? Então, você tem poucos dados ou poucas características, né? Então, ainda que você tenha muitos dados, você tem poucas colunas, né? No caso dos dados tabulares, poucas features, né? Então, isso vai fazer com que seu modelo não consiga extrair um padrão daquela informação. Isso também pode gerar um underfitting. E também por pouco treinamento, né? De repente você deixou seu modelo treinando por muito pouco tempo e ele não conseguiu ainda percorrer esse espaço de busca de parâmetros, né? Entra naquele conceito de algoritmo de otimização que a gente já falou anteriormente, né? Que tem um espaço de busca e esse espaço de busca geralmente é muito grande, a gente tenta achar o ótimo global, né? Então, se você treina por pouco tempo, às vezes ele não teve tempo ainda de descer o gradiente, né? Enfim, de aprender certinhos os parâmetros. E no caso do overfitting, é o que o pessoal fala de matar a formiga com bazuca, né? Que é quando você tem um modelo muito complexo para um problema que é muito simples, né? Isso pode acontecer, pode ser um dos motivos. Você vai utilizar uma rede neural de muitas camadas para fazer uma extração de características simples, por exemplo, né? Também pode acontecer por conta de poucos dados, tá? Ou também por conta de muito treinamento, né? Então, se você tem, isso aqui pode ser o inverso, né? Se você tem um modelo que ele é bom ali, né? Mas você tem muito pouco dado, muito pouca característica, você pode, por ser um problema pouco dimensional, você pode se encaixar muito, né? Sendo que aí você adicionando mais características, você gerando mais parcialidade dimensional desse problema, né? Adicionando mais colunas ou mais imagens, pode ser que seu modelo aí sim consiga se encaixar de forma mais balanceada, né? E também, claro, se você treinar muito, né, deixar lá uma semana o modelo treinando, ele pode se ajustar tanto ao treinamento que na hora de generalizar isso, ou seja, na hora de fazer inferências no mundo real, ele acaba não se saindo bem, tá? Então, tudo isso são problemas de overfitting e underfitting, tá? E o porquê que eu falei tudo isso, tá? É porque realmente essas técnicas eles vêm para tentar resolver isso. Por exemplo, o caso do Data Augmentation aqui, como o próprio nome sugere, a ideia é aumentar o tamanho do conjunto de dados, ok? Tem essa figura clássica aqui, né, do Machine Learning, que tem a diferença entre o aprendizado clássico e o Deep Learning, né? É que o Deep Learning, ele necessariamente se beneficia de um conjunto de dados de treinamento maior, né? A performance dele não tende a estagnar, mas sim tende a evoluir cada vez mais conforme a sua performance. Então, a ideia do aumento de dados é que a gente tenha técnicas sintéticas para a criação de novos dados no conjunto. Tá? Para quem já trabalhou com machine learning aplicado na prática, né, e não trabalhou, por exemplo, com conjunto de dados de íris ou com conjuntos de dados prontos, né? Então, tem a experiência que coletar um conjunto de dados é algo trabalhoso, certo? É algo que demanda muito tempo você coletar e anotar, né? Principalmente no caso de problemas supervisionados, né? Aprendizado supervisionado. Então, você possuir uma técnica de gerar dados de forma sintética é o alvo, né? Aqui dessa técnica de Data Augmentation, tá? A maior parte dessas técnicas são aplicadas para imagens, tá? É onde é mais popular. Porém, também existem algumas técnicas para você aplicar isso para dados tabulares. Então, quando eu falo tabular, tá? É geralmente dados em planilhas mesmo, sabe? Você pega uma planilha lá com linhas, colunas e uma coluna para ser seu previsor. Isso é um dado tabular. Só que isso aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Porque geralmente você tem que trabalhar com esse conceito de fake data, né?
você tem que literalmente gerar dados falsos, dados novos, a partir daqueles dados tabulares, geralmente utilizando algum algoritmo de similaridade, para você conseguir aumentar aí o seu número de linhas sem criar conjuntos que fujam muito da realidade. Então, a sua meta é criar algo que pode ser enganável, né, que pode ser ok, assim, ninguém bate o olho e fala que aquilo é falso, porém, isso tem que ser muito bem controlado, né, e dependendo do contexto, talvez não possa nem ser usado, né? Então, por exemplo, se tiver dados médicos, clínicos, sei lá, biológicos, talvez você não consiga usar esse tipo de técnica, enfim, por N motivos, né? E também tem a técnica de Text Augmentation, né, para quem trabalha com NLP, que é a técnica de você gerar novos textos, novas frases. Geralmente, aqui as GANs, elas são muito utilizadas, né, que são redes generativas adversariais, porém, é uma técnica um pouco complexa também, né, computacionalmente tende a ser mais caro, embora hoje já tenha vários frameworks para isso também, né. Então, é só passando um cenário geral, tá? Muito embora o exemplo que eu pretendo trabalhar mais é o Data Augmentation para imagens, tá? Que é o mais comum. E dá para dizer, talvez, que é o mais importante. Não sei, eu acho que em qualquer área é difícil você conseguir dados, mas dependendo do que você está trabalhando com imagens, é especialmente difícil, tá? Além disso, imagens, ela tem uma característica que, por trabalhar com deep learning, você precisa de um conjunto relativamente grande de imagens para você ter um deep learning que funcione bem. Por esse motivo, o Data Augmentation para imagens é muito utilizado, tá? E aí, para isso, a gente utiliza aí as técnicas de processamento digital de imagens, tá? Geralmente entre transformações geométricas e de intensidade, tá? Então, por exemplo, o que é uma transformação geométrica? Uma transformação geométrica, ele é um mapeamento diferente dos pixels no espaço, no domínio espacial da imagem, sem alterar os valores de intensidade. Ou seja, eu não mexo naqueles valores de intensidade do pixel, né, que vão de 0 a 255 para valor preto até branco, como vocês já sabem, porém eu mexo nas coordenadas x, y dele, né, eu mexo no espaço, no domínio espacial da imagem. Então, por exemplo, aqui eu tenho a imagem de um cachorro, né, nesse caso um RGB, aqui ele fez várias técnicas aí, né, de transformação geométrica, né, rotação, translação, zoom, enfim, o share, são várias técnicas que consistem basicamente nisso. Ele mapeia cada um desses pixels, a posição XY dele, né? Então dá para ver aqui, ó, vai de 0 a 199 e 0 a 199, né? Totalizando aí 200 por 200. Então ele pega aqui um pixel na posição 0. Se eu quiser rotacionar ele por X graus, qual que vai ser a nova posição dele? Então ele faz esse cálculo na imagem e ele cria novas posições. Com isso, né, a gente coloca a partir de uma única imagem, a gente pode ter várias imagens, tá? E aí, para o nosso modelo, isso é muito bom, porque a gente reforça, né? Claro, a gente aumenta o tamanho do nosso conjunto de dados e a gente reforça o nosso modelo com mais imagens, né? Ele vai ser forçado a aprender, em vez de ele criar uma dependência espacial aqui desse cachorro, ele vai aprender a detectar o focinho aqui, o rosto do cachorro em diferentes posições, né? Então, isso é uma técnica aí super importante, tá? Eu vou sugerir no final aqui da aula um artigo para vocês, para quem quiser dar uma olhada e entender um pouco mais como é que funciona essas transformações geométricas, tá bom? Isso também é interessante, tá? Aplicar Data Augmentation de forma online, que o pessoal chama, né? Seria basicamente no momento do treinamento, você cria uma transformação dessa de forma aleatorizada. Então, por exemplo, você pode rotacionar entre 0 a 90 graus a sua imagem de forma aleatória, ou pode não rotacionar também. Então, você trabalhar com isso de forma online e né, no momento do treinamento garante que você não armazena esse monte de imagens, né? Porque você simplesmente transforma a imagem original, passa para o modelo e descarta ela, né? Então, vamos supor, se você tem lá 1000 imagens e você vai fazer essa técnica, né? Nesse caso aqui, uma virou 9 aqui, né?
Então, se você tem 1.000 imagens, você vai transformar em 9.000 imagens, você vai aumentar consideravelmente o tamanho da sua base de dados, o espaço de armazenamento, etc. Sem contar que vão ser imagens fixas, tá? Então, por exemplo, uma vez que a imagem está gerada, essas 9 imagens que foram geradas, elas não vão mudar. Então, você pode acabar ocasionando um overfitting do seu modelo, mesmo aumentando as suas imagens, porque elas não vão mudar. Agora, se você faz esse processo online, você não precisa se preocupar com o armazenamento adicional, porque no momento em que a imagem está sendo passada para a rede, ela é transformada, né, baseada em alguns parâmetros que você escolhe, e aí você, como tem essa aleatorização, fica ainda mais robusto para o overfitting. Então, eu estou falando isso porque boa parte dos frameworks, aí, tipo Keras, TensorFlow, já tem isso implementado para o padrão, tá? Isso aqui são alguns exemplos, tá, de transformações, tá? Então a gente tinha a translação aqui, tá? Que é basicamente a gente empurrar as posições, empurrar a imagem, vamos dizer, a partir de um ponto de origem, baseado em um x e um y, né? Então eu empurro ela pelo eixo y, empurro ela pelo eixo x para fazer esse efeito aqui. Eu tenho a rotação, tá? Que eu rotaciono a partir de um ponto central um determinado número de graus. E eu tenho esse share aqui, né, que é chamado de cisalhamento, né, que eu aplico uma força em um eixo e mantenho em outro. Então, são apenas alguns exemplos, tá? Temos também a transformação de intensidade, né, que é basicamente eu alterar o valor de intensidade, né, do pixel mesmo, então alterar a cor, né, de certa forma, né? Então, embora nesse exemplo aqui ele tenha até mudado um pouco os esquemas de cor, né, mas já dá para exemplificar mais ou menos o que seria uma transformação de intensidade, né? Baseado em uma única imagem, eu crio várias outras imagens novas, né? Que são as minhas imagens com intensidade transformada. Isso pode ser especialmente útil se você estiver trabalhando com RGB, né? Porque aí você não gera uma dependência de cores também, ok? Então, por fim, então, as vantagens de você usar essa técnica é você aumentar o tamanho do seu conjunto de dados, né? Embora não necessariamente você precise aumentar o tamanho a quantidade de armazenamento, né, como eu falei lá da parte online, você reduz esse efeito de overfitting e underfitting e você gera um modelo mais robusto, tá? Provavelmente vocês vão ouvir bastante essa palavra, modelo mais robusto, tá? Mas o que é exatamente isso? O modelo mais robusto, ele nada mais é um modelo que tem uma capacidade de generalização maior. Eu não sei se eu confundi mais ou menos com essa palavra generalização, mas vocês já me ouviram falar muito disso, né? Generalização, eu generalizar, eu ter uma capacidade de inferência, né? De dizer que alguma coisa é daquela classe, independente das condições. Então, eu posso detectar um cachorro, independente dele estar na grama, na neve, numa casa, dele estar deitado, dentro de uma piscina. Ou seja, eu consegui identificar uma classe com N diferentes condições, né? Ter uma capacidade para isso, ser robusto a isso, né? Então, isso significa que eu tenho basicamente uma boa superfície de separação, ok? Então, conectando os pontos, um modelo robusto tende a ser um modelo, quando a gente fala, né? É um modelo com uma capacidade de generalização boa, que é nada mais que um modelo que consegue fazer previsões de forma consistente, independente desse objeto estar em um background diferente, estar em uma condição diferente. E para que isso aconteça, para que eu tenha uma generalização boa, eu preciso ter uma boa superfície de separação, tá? Por exemplo, esse modelo aqui, ele tem uma boa superfície de separação? Alguém arrisca dizer aí? Chutar? Tem uma boa superfície de separação. Porém, não é uma superfície de separação excelente, tá? Então, em termos de generalização, talvez ele não seja o melhor ou o mais robusto, tá? Por quê? Porque a linha de superfície de decisão que ele gerou aqui, a partir do treinamento, ela está muito próxima da classe vermelha. Então, se eu tiver um ponto que ele cai aqui, onde é que está o pointer aqui, se eu tiver uma classe que cai ali, ela vai ser classificada como azul. Porém, será que é azul mesmo? Se eu tiver uma classe que ela cai aqui, ela está mais perto do vermelho ou está mais perto do azul, do X? Está mais perto do quadrado ou está mais perto do X? Ele está mais perto dos quadrados ali, né? Porém, ele vai ser classificado como X, né? Como azul. Então,
Essa é a questão. Eu tenho uma superfície boa, eu tenho uma acurácia boa aqui nesse meu modelo, porém talvez ele não esteja tão robusto. Se a minha linha, minha superfície de decisão passasse mais ou menos aqui, ó, um pouquinho mais acima, talvez eu teria uma superfície melhor, porque aí as classes perto do quadrado, uma classe que cai aqui, por exemplo, ela ia ser classificada como quadrado, porque de fato está muito próximo aqui, né? Então, as características no espaço muito próximo tendem a ser objetos similares, tá? Então, é, e aí, com isso, eu ia ter aí, de repente, uma inferência mais concisa, tá? Isso, pessoal, é um problema que a gente enfrenta no mundo real constantemente, tá? De repente, o seu modelo, ele está generalizando bem, está fazendo boas previsões naquilo que você arquitetou, porém, você vai tentar tirar foto num ambiente diferente, você vai tentar dar uma modificaçãozinha pequena no seu input e você já tem uma saída não desejada. Isso pode ser porque a sua linha está muito estreita. Existem alguns algoritmos, por exemplo, as máquinas de vetor de suporte, né, o SVM, que tentam enlarguecer ao máximo essa margem, né, para tentar criar uma linha mais robusta, mas é o tipo de problema que a gente tem que se atentar. Então, quando você tem mais imagens, quando você aumenta o seu conjunto de imagens, você vai ter essa generalização melhor, porque imagine que você vai ter mais pontinhos aqui no X e mais pontinhos aqui no quadradinho aqui. Então, com isso, você tem uma chance maior do seu modelo fazer um risco aqui mais elevado, o que não aconteceria só trabalhando com suas imagens originais, tá? Ou com seus dados originais aqui. Então, essa é uma vantagem bem interessante do Data Augmentation, tá? Eu estou com esse notebook aqui, o qual eu quero passar para vocês, para quem quiser explorar e aplicar essas técnicas no exemplo de vocês. Aqui eu estou usando o TensorFlow e o Keras, tá? Como vocês podem ver que eu estou importando aqui. Eu fiz esse código aqui inicial para abrir, né? Eu estou usando, já mostrei para vocês o Google Colab, né? Eu estou abrindo aqui o meu Google Drive e estou pegando um exemplo de imagens de gatos e cachorros, tá? Então eu tenho várias imagens de gato e cachorro aqui, um classificadorzinho bem simples de imagem, ok? Coloquei alguns hiperparâmetros, tá? Eu vou utilizar aqui uma rede neural convolucional e eu criei uma função de treinamento, tá? Essa função train aqui, ok? Nessa função de treinamento, eu especifiquei, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas eu especifiquei aqui as minhas camadas da minha rede neural convolucional, né? Eu lembro que eu falei aqui algumas aulas atrás sobre redes neurais convolucionais. Então, eu especifiquei algumas dessas camadas, ok? Para que eu possa, lembrando, extrair as características da imagem, compilei esse modelo, né? Trouxe essas imagens aqui e treinei esse modelo, tá? Então, só estou mostrando isso aqui para vocês. E aí, o que acontece? Depois que eu treinei esse meu modelo aqui, ó, eu tinha 4.000 imagens para treinar e 1.000 imagens para validar. A gente conseguiu aqui uma acurácia de aproximadamente 52% no treinamento e 50% em validação, tá? Aqui atrás ele até conseguiu um pouquinho mais, ó, 58 em validação e 59 em treinamento e tal, mas não foi muito alto, tá? Como é que eu aplico o Data Augmentation no Keras? É muito simples, é muito legal, na verdade. É simples, muito legal, tá? Aqui, ó, no meu Data Generator, tá? Eu estou utilizando esse Image Data Generator, que ele é uma biblioteca, uma implementação do Keras, uma interface do Keras, que ele pega as imagens da sua pasta e carrega elas, ok? Nesse carregamento, eu já aplico algumas coisas que eu quero, dentre elas o Data Augmentation. Então, por exemplo, eu estou aqui dando rescale nas imagens, né, como o Dudu observou, e aqui eu estou aplicando as técnicas que eu quero para aumentar essas imagens. Então, do momento que ele carrega cada imagem, ele já carrega e também aplica esses filtros aqui, né, essas transformações que eu quero. Então, ele está dando um share, né, que é o cisalhamento, está dando um zoom na imagem. Isso aqui é a proporção, tá? É o parâmetro dessa transformação. Ele está rotacionando, né? Então, utilizando 90 graus aí como parâmetro. Ele está dando um aumento no brilho, né? Brightness range. E ele está fazendo uma rotação horizontal, né? Uma translação, eu não lembro o nome desse conceito, eu esqueci. Mas, então ele está aplicando tudo isso daqui, ok? Para mim. E eu vou poder usar isso para o meu treinamento. Oi.
Isso aí entra no mesmo conceito da transformação de geométrica, tá? A transformação geométrica, então, você aplica aquelas questões que eu falei, né? Rotação, tudo mais. E o brilho, ele também é interessante pelos mesmos motivos de você rotacionar a imagem, tá? Porque tudo isso entra numa questão de atualização de parâmetros, tá? Na teoria, a sua rede neural convolucional, ela vai ser muito boa para extrair informação dimensional, informação espacial, né? Num plano XY. Então, na teoria, você também não precisaria rotacionar a imagem. Porém, você faz isso para garantir que, se você tiver um cachorro de ponta cabeça, o filtro também vai conseguir pegar, entendeu? A mesma coisa, aqui a gente tem 3 matrizes, o RG e o B, entendeu? Você vai garantir que se a câmera, se o sensor da sua câmera estourar e aumentar muito o brilho, ou se você tiver mais à noite tirar foto de uma arara, ele vai conseguir ainda assim identificar a arara. Por quê? Porque a cor, ou seja, a intensidade do pixel na posição XY da matriz, ela é uma feature, uma característica que é levada para o espaço de características. Então, quando a gente fala de imagens, esse espaço aqui que a gente mostrou, né, e que vai gerar o espaço aqui também, ele é basicamente as características presentes na imagem. Então, é a intensidade dos pixels, as bordas, tudo isso, claro, que é extraído automaticamente pela nossa CNN, mas que, se for manipulado, vai dar um pool maior de características, aumentando esses pontos, né, e fazendo com que a nossa superfície de decisão possa melhorar. Por isso que a transformação de intensidade, ela é interessante também, tá bom? Então, depois, a única coisa que eu mudei nesse código, ele está exatamente igual ao anterior, que eu mostrei para vocês, porém eu só adicionei essas linhas a mais aqui, tá? Para fazer as transformações do Data Augmentation, que são a maioria transformações geométricas e uma transformação de intensidade. É interessante notar, pessoal, que essa transformação do Data Augmentation, ele é realizado apenas nas imagens de treinamento, tá? Nas imagens de teste você não precisa. Por quê? Porque você vai querer que o seu modelo fique mais robusto no momento que você está treinando ele, né? No momento que você está ajustando aquele hiperplano no espaço de características. Depois que você já treinou, na hora de validar, você utiliza mesmo as imagens de mundo real que você capturou, sem a necessidade de estar fazendo esse aumento artificial, tá bom? Então, é por isso que eu apliquei apenas aqui no gerador de treinamento, tá? E aí eu utilizei isso para retreinar o nosso modelo, tá? Dá para ver aqui no final, ó, ele conseguiu uma acurácia de 53 e 55. Se você comparar, não é um ganho muito significativo. Por quê? Tá? Primeiro, quando você aumenta o seu conjunto de dados, isso é quase via de regra, você tende a precisar treinar por mais tempo. Aqui eu treinei pela mesma quantidade de tempo, por 10 épocas. Quando você aumenta os seus dados, você vai querer aumentar também o seu tempo de treinamento, o seu número de épocas. Por quê? Porque você precisa que o seu modelo passe mais vezes por essas imagens para que ele consiga atualizar melhor os parâmetros. Então, o ideal aqui seria eu aumentar esse número de épocas para treinar. Segundo motivo, não necessariamente, quase sempre, tá? Se vocês já leram aí os papers da vida, de trabalhos relacionados a isso, quase sempre o Data Augmentation gera ganho de performance. Quase sempre, 90% dos casos. Porém, pode ser que não gere. Mas, se ele não gerar, pelo menos ele provavelmente vai gerar um ganho de robustez no seu modelo. Ou seja, olhando aqui esse exemplo anterior, se eu mudar a minha superfície de decisão, ela está aqui. Se eu mudar ela um pouquinho mais para cima, eu vou ganhar performance? Não vou ganhar nada de performance. Eu vou continuar acertando a mesma coisa aqui dos quadrados e a mesma coisa do X. Não mudei nada a minha performance. Porém, meu modelo ficou um pouquinho mais robusto. Então, isso também pode ser algo que pode acontecer com o Data Augmentation, tá bom? Então, esse é um exemplo de implementação. Quem quiser depois, acesse esse notebook e se tiver dúvida em relação ao código, pode me perguntar, tá? Passando para transferência de aprendizado, é outra técnica matadora aqui, cara. Que é basicamente a gente transferir o aprendizado de uma rede pré-treinada para uma rede nova. Então,
Só para lembrar, tá? O que é aprendizado? Acho que todo mundo já decorou, mas o aprendizado de uma função matemática são os parâmetros já treinados, né? Então, uma rede neural, o aprendizado dela nada mais é do que o peso da conexão sináptica que já foi adaptado, ok? Então, aqui no caso da regressão linear, tá? Que eu estou trazendo aqui o exemplo, a gente tem uma constante, né? Um termo de polarização, a gente tem um coeficiente aqui, né? O parâmetro, o peso, e a gente tem a variável independente, que é o x1, seja, sei lá, o quantos quartos tem na casa, por exemplo, se você quiser prever aqui o preço da casa. Então, esse B0 e esse B1 adaptados, treinados, né, eles são os nossos parâmetros aí. Claro que uma regressão linear ela é muito simples, né, ainda mais univariada, só tem 2 parâmetros, mas quando a gente tem uma rede neural, a gente tem na casa de milhões de parâmetros, né? Então, a vantagem de você usar a transferência de aprendizado é que você reduz lá o efeito do overfitting e underfitting, conforme já conversei. Você tem um tempo de treinamento consideravelmente menor e também uma quantidade de dados igualmente menor. Mas, o que é a transferência de aprendizado? Eu tenho um conjunto de dados, geralmente colossal. Eu treino o meu modelo, é um modelo inicial, né? E eu faço umas previsões aqui. Segue em frente, né? Treinei o modelo, eu tenho esse head aqui. Esse head é a minha camada de saída. E eu tenho as minhas previsões. O que eu faço? Esse meu modelo treinado, tá? Ele pode ser transferido, esses meus pesos treinados, eles podem ser transferidos para uma outra tarefa, ok? Aí eu pego dados diferentes, né? Dados novos, utilizo esse modelo aqui que já foi treinado, esse conjunto de pesos que já foi treinado, coloco apenas uma nova camada de saída, tá? Uma nova cabeça aqui, né? E faço as minhas previsões. Por exemplo, vamos supor que eu tenho milhões de imagens aí de tudo, literalmente tudo que vocês pensarem. Eu pego essas imagens, classifico elas, né? Como por exemplo a base de dados ImageNet, e eu crio aqui um modelo com milhões de parâmetros de uma rede neural convolucional para classificar aqui 100 classes diferentes, tá? 100, sei lá, 1000 classes pode ser, tá? 1000 classes diferentes, beleza. Depois, vamos supor aqui que o Álvaro aqui do Big Data, ele quer fazer lá o projetinho dele para detectar diferentes folhas de planta lá. Se é uma folha de café, se é uma folha de cana. Beleza. Eu pego aqui as minhas humildes, sei lá, 500 imagenzinhas, tá? Porque é pouca pessoa, não vai conseguir coletar tanta imagem. Em vez de eu começar o treinamento do zero, ou seja, começar ali minha rede neuralzinha e sair treinando os parâmetros a fim de conseguir aqui um bom resultado, e aí no final, por exemplo, eu vou classificar aqui no meu head se é a imagem de folha de café ou se é a imagem de folha de cana. Em vez de fazer isso, eu posso simplesmente transferir esse modelo extremamente robusto para mim, carregando esses pesos que ele treinou, e aí, a hora que eu passar esse meu problema para ele, de folha, ele vai conseguir ter uma facilidade muito maior para generalizar esse problema. Por que isso acontece? Porque as redes neurais, principalmente as convolucionais, na verdade eu não sei nem se daria para fazer isso só com rede neural sem ser convolucional, eu acho que não. Mas as redes neurais convolucionais, elas, como eu já expliquei, elas imitam, né, o sistema visual humano e elas são extremamente hierárquicas. Então elas começam extraindo e aprendendo a extrair características básicas, contornos, cores, formas geométricas simples, para depois, né, conforme vai evoluindo no modelo, extrair características mais complexas, o formato de um olho, de uma boca, de um dente. Então, esse é o progresso de uma rede neural convolucional. Se você pega um modelo que já está treinado, lá os pesquisadores deixaram treinando por um mês num cluster de GPU, e você passa para o seu modelo, claro, vai ser custoso computacionalmente, porque você está carregando um monte de peso. Não estou falando que é barato de fazer. Mas se você faz isso, na hora de você passar a sua imagem nova lá da sua cana, do seu café, o seu modelo já vai estar muito bom em detectar borda, em detectar linha, formato geométrico. Você não vai gastar tempo com isso. Você simplesmente vai ser ótimo em fazer isso. A única coisa é que, nas últimas camadas do seu modelo, provavelmente você vai ter que reaprender ali as últimas características finais, só para dar um toque de personalização, e aí você vai ter o seu resultado final. Então, é uma técnica muito vantajosa, não é tão barata computacionalmente, tá? Então,
Existem modelos aí com muitos parâmetros, e aí você precisa de uma máquina um pouco mais forte para transferir esse modelo para a memória. Porém, ela é muito eficaz, tá? Com poucas imagens e pouco tempo de treinamento, você consegue um resultado que talvez você nunca conseguisse com o seu conjunto, tá bom? Esses carinhas aí. A gente utiliza para treinar redes neurais profundas, né? Deep Learning, principalmente CNN. Quando você tem um conjunto de dados pequeno, que é na maioria das vezes, eu tenho 300 imagens, é pequeno? Muito pequeno. Tenho 500, pequeno demais, entendeu? Então, assim, geralmente você vai querer utilizar essa técnica, tá? A menos que você tenha aí, sei lá, 3, 4 mil imagens, talvez você não precise usar, mas ainda assim recomendaria usar. Não tem motivo de você não usar isso aqui, entendeu? Porém, tem um adendo aqui, tá? A tarefa que você vai utilizar, esse transferência de aprendizado, tem que ser relativamente similar. Claro que, vamos lá, as características de baixo nível, de você extrair borda, esse tipo de coisa, você vai ter em qualquer imagem. Tá? Qualquer imagem, praticamente, você vai ter que extrair esse tipo de coisa. Porém, se a sua imagem, se a sua tarefa foge muito da casinha, por exemplo, é uma tarefa que de repente é super diferenciada, não tem nenhum exemplo parecido que o pessoal que fez a pesquisa, que treinou o modelo inicial usou, pode ser que a transferência de aprendizado seja menos eficaz, entendeu? Então, por exemplo, se você quiser fazer um classificador aí para gato e cachorro, poxa, quantas imagens de gato e cachorro você acha que os caras não usou para treinar o deles? O modelo vai estar craque, você não precisa fazer nada, já está pronto já, entendeu? Agora, se você quiser, de repente, uma imagem super específica, talvez você precise retreinar mais camadas do que o normal. E aí você, claro, vai ser beneficiado pela transferência de aprendizado, vai ser bom utilizar, porém vai ser um pouco mais difícil, ok? E geralmente é aplicado para as imagens aqui, como eu disse, tá? Então, cara, as vantagens são todas, tá? Você treina mais rápido, reduz overfitting e melhora a precisão de conjuntos menores, tá? Eu, assim, não vejo muito motivo de você não usar, a menos que você realmente não tenha recurso computacional, tá bom? E aí, como funciona, né? Eu já expliquei mais ou menos, né? Tem uma rede que é treinada por dias ou semanas, em muitas classes, né? Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos de conjuntos de dados, por exemplo, tem o ImageNet, tem esse Corel aqui. Então, são várias imagens diferentes, etc. O pesquisador, ele faz o treinamento com esse monte de imagem, ele congela esse modelo, né? Então, a gente chama isso de congelar, porque você não atualiza os pesos desse modelo, você deixa ele salvo lá, ok? Aí a pessoa tem que carregar esse modelo para a memória, então chega lá o Álvaro, carrega esse modelo na memória dele, tá? E ele simplesmente altera a última camada da rede neural para substituir o propósito. Ou seja, se aqui nesse meu head original eu tinha 1000 classes diferentes, no meu problema eu tenho só 2, então eu não preciso de 1000 neurônios aqui, eu vou usar só 2, porque é a minha classe de folha de café ou folha de cut, entendeu? Então, não teria motivo de eu utilizar todas as camadas de saída ali, ok? Feito isso, é possível congelar os pesos, né, e treinar apenas a camada final ou descongelar algumas camadas para que você personalize ainda mais para o seu problema, tá? Então, tá aqui um exemplo prático. Eu tenho um database aqui de imagens, ele treina bastante aqui. E aí, o que, que eu faço? Eu tenho a minha imagem personalizada, então tá aqui de uma doença, por exemplo. Eu uso essas camadas convolucionais, tá? Lembrando que as camadas iniciais são as características de baixo nível e as últimas são de alto nível, né? E aí, eu simplesmente substituo, né, essa minha camada conectada e aí eu vou ter o meu resultado. Então, por exemplo, aqui nesse inicial aqui de cima, ele tinha aqui, ó, gato, cachorro, colher, isso aqui, né, se eu não me engano. E aqui, ele tem aqui, ó, se é uma imagem normal, se é um câncer benigno ou se é um câncer maligno. Então, ele trocou esse head aqui para atender o problema dele, porém, ele reciclou essas camadas aqui, tá bom? Só para responder a dúvida do Dudu, o nome de um conjunto de modelos para Transfer Learning é chamado de zoo, ou zoológico do inglês. Então, se eu vim aqui, ó, Keras Model Zoo, ou seja, se eu pesquisar aqui o zoológico de modelos do Keras, tá? Eu vou encontrar um conjunto de modelos pré-treinados de Deep Learning que eu posso utilizar facilmente para transferir meu aprendizado.
Então aqui, ó, Available Models, né? Então todos esses modelos aqui, eles estão disponíveis. Aqui eu tenho o tamanho dele em megabytes, a acurácia que ele atingiu e quantos parâmetros eles utilizaram, tá bom? Então tem aqui, ó, parâmetro pra caramba, né? Então, tudo isso daqui pode ser conseguido de forma muito fácil hoje em dia, tá? É só vocês buscarem por Model Zoo aí. E aí, pessoal, no exemplo prático nosso de transferência de aprendizado, eu adicionei aqui a transferência de aprendizado. Qual que foi as mudanças que eu tive que fazer? Ao invés de eu criar essas camadas aqui, que o Dudu até me perguntou, ao invés de eu gastar tempo criando essas camadas, eu simplesmente venho e carrego meu modelo pré-treinado. Então, eu estou aqui, ó, base model é igual xception, tá? Esse exception aqui, ele é um modelo pré-treinado. Eu carrego os modelos dele aqui, ó, os pesos dele, perdão, da ImageNet, que é uma base de dados, ok? E aí eu simplesmente incluo algumas camadas aqui. Então lembra que a gente falou de substituir as últimas camadas pelas nossas? Então eu substituo as últimas camadas pela que eu quero, ok? Uma vez que eu substituo essas últimas camadas, eu simplesmente continuo com aquele processo que eu mostrei anteriormente, exatamente igual, e eu posso refazer o treinamento, ok? Com isso, eu consegui aqui uma acurácia de treinamento de 97% e uma acurácia de validação ainda maior de 100%, ou seja, ele acertou todas as minhas 1000 imagens de treinamento. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui um dataset de gato e cachorro. Gato e cachorro é a coisa mais comum que tem. Então, com 10 épocas, tá? Demorou aqui muito pouco para treinar isso aqui. Com 10 épocas eu consegui acertar aí 1000 imagens de gatos e cachorros com 100% de acurácia. Isso aqui não é um overfitting, né? Porque é o meu treinamento de validação em relação ao meu treinamento de treinamento, minha acurácia de treinamento. Então, dá para ver que eu consegui um modelo aqui perfeito, da forma que eu gostaria, com um esforço mínimo, tá bom? Então, esse seria aí um exemplo de transfer learning que vocês precisam utilizar aí para a aplicação de vocês, beleza? Alguém tem alguma dúvida?